A paz do Senhor, é uma alegria ter você conosco e mais um EBD online da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira. Permanecemos estudando a revista da editora Betel do terceiro trimestre, a qual aborda a temática Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitória. Hoje estudaremos a lição de número 12, o qual fala sobre o fiel experimenta o socorro divino, mesmo em tempos de crise. E a convidada para estar abordando tópicos e subtópicos da lição é a minha amiga missionária Jaine Santana. Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, eu que agradeço pela oportunidade. Amém. Estou muito alegre pela presença da missionária Jaine aqui conosco nessa oportunidade. Vamos iniciar orando ao Senhor nosso Deus? Pai, te rendemos graça pela vitória de termos Cristo Jesus nos nossos corações. Ministra o nosso entendimento, Senhor. Ministra no nosso espírito conforme o teu propósito, quebrando as barreiras, destruindo as legalidades, queimando as enfermidades, destruindo o mal e nos dando a vitória de forma plena pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que essa lição venha falar aos nossos corações de forma tremendamente maravilhosa. Que o Senhor venha, aleluia, transbordar no nosso espírito por intermédio do teu. E que o nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Amém? O fiel experimenta o socorro divino, mesmo em tempos de crise. Temos por texto áureo: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo de número 34, versos 17. Verdade aplicada: o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. Objetivo da lição: 1. Explicar que o Senhor fecha a boca dos leões. 2. Mostrar a importância de termos uma vida de oração. 3. Ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. Temos por texto de referência Daniel, capítulo 6, versos 4, 8, 21 e 22. Daniel 6, 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina as escrituras, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. 21. Então Daniel falou ao Senhor: ó rei, vive para sempre. 22. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Lição maravilhosa, a qual vem nos mostrar sobre o propósito de Deus na vida de um homem que propôs em seu coração a ser fiel ao Senhor. Na lição de número 11, nós estudamos a respeito de Ananias, Misael e Azarias, os quais aplicaram nos seus corações a serem fiéis ao Senhor. Na lição de número 12, nós estudaremos mais afinco a respeito de Daniel, que propôs também no seu coração a permanecer sendo fiel a Deus, mesmo em uma terra pagã, como era a terra de Babilônia. O livro de Daniel foi escrito em 330 a.C., pelo próprio Daniel, nas terras de Babilônia. O mesmo recebe o seu nome, Daniel, o qual tem por significado Deus é o meu juiz. Temos essa referência em Daniel capítulo 1, versos 2. O livro nos mostra que Daniel fazia parte de uma linhagem e que essa linhagem era uma linhagem real. Não nos mostra quem eram os pais de Daniel. A palavra não nos revela quem eram os seus genitores. No entanto, nos revela que Daniel
era um jovem da classe real, era um jovem do sangue azul, um jovem que foi levado no primeiro cativeiro, o qual Nabucodonosor entrou nas terras de Judá e levou utensílios do templo, o qual Salomão havia edificado, assim como também jovens para as terras de Babilônia, com o propósito de fazer desses jovens homens doutos, mas na cultura dos caldeus. E Daniel entrara na Babilônia como um escravo, exilado, e com este propósito de se tornar especialista, mas especialista em uma cultura pagã. E o mesmo vai nos mostrar que ele foi exilado, sim, foi levado por Nabucodonosor para uma terra estranha, para a terra de Babilônia, sim. Com certeza esse não era o plano de nenhum jovem, em especial um jovem da classe real. No entanto, Daniel não se revoltou, pelo contrário, aceitou o propósito de Deus e aplicou no seu coração, como afirma Daniel capítulo 10, versos 12, a ser fiel ao Senhor, a obedecer o chamado e o propósito de Deus. Amém? Temos no tópico 1.1 que Daniel não abre mão da sua identidade. Identidade é algo muito pessoal, né, missionária Jaine? Algo extremamente pessoal. E qual era a identidade de Daniel? A identidade de Daniel era ser fiel ao seu Deus. Era verdadeiramente obedecer os princípios e a ética pautada nas escrituras, na palavra do Senhor. No livro de Daniel, no capítulo 1, 2 até o capítulo 6, Daniel está, digamos, numa idade de jovem a uma idade madura. Alguns afirmam que no capítulo 6, o qual abordaremos a respeito da cova dos leões, que é o tópico, ou digamos, o capítulo mais conhecido do livro de Daniel, até as crianças, né, menores que sejam, já começam sendo ensinadas sobre Daniel nas covas dos leões. Daniel estava em torno aí de 70, alguns afirmam 80 teólogos, e outros afirmam que Daniel já tinha uma idade de 90 anos. Então nós estamos falando de um homem que entrou em uma terra pagã, sendo levado cativo em torno dos seus 18 anos e permaneceu com integridade diante de Deus, mesmo na sua velhice. E que em todo tempo, como afirma a palavra do Senhor, deu frutos e frutos dignos do nome do seu Deus ser glorificado. Então Daniel não abriu mão da sua identidade, mesmo estando exilado, mesmo não sendo do seu propósito estar em uma terra pagã, mas compreendeu que era o propósito de Deus. Ele não abriu mão de ser extremamente fiel ao seu Deus. Porque o mesmo teve várias posturas que confirmaram essa identidade diante de Deus. Daniel vai nos apresentar aí decisões que ele colocara no seu coração, e não só no seu coração, mas na prática, certo? Tiago vem nos afirmar, o apóstolo Tiago vem nos afirmar que a fé sem obra, ela é morta. Então, o que vai definir a minha fé? As minhas obras. O que vai dizer ao meu respeito? Os frutos do qual eu emito. Então, as minhas palavras têm que ter muita coerência com as minhas ações. E Daniel tinha essa coerência. As suas falas coincidiam com as suas ações. E essa postura de Daniel glorificava o nome do Senhor, seu Deus. Amém. O qual ele não abriu mão, mesmo em uma terra distante, mesmo em uma terra pagã, mesmo podendo usufruir do palácio do rei, das iguarias do rei, da glória do palácio. Daniel vai abrir mão da luxúria, da honra, da glória do palácio para permanecer sendo fiel, íntegro, incorruptível diante do seu Deus. No tópico 1.1 vem nos dizendo: decida não se contaminar com o mundo. Nós estamos dizendo que o primeiro propósito de Daniel foi não se contaminar, não abrir mão da presença de Deus na sua vida. E ele não abriu mão da presença de Deus na sua vida através de ações. E uma das ações de Daniel foi aplicar no seu coração a ser fiel ao Senhor. Segunda ação de Daniel
foi escolher amigos que também eram fiéis na presença de Deus, como é o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel escolheu ainda não se alimentar com a alimentação do mundo, com a alimentação do palácio, com a alimentação que lhe foi oferecido por um rei que era pagão e que oferecia essa alimentação primeiro aos seus deuses, para depois dar a esse jovem, alimentar esse jovem com essas alimentações. Ou seja, Daniel não aceitou a comida do mundo, missionária Jaine. Permaneceu alimentando-se. Nós podemos estar trazendo essa palavra para a ordem espiritual. Escolheu permanecer alimentando-se com alimento saudável, puro, que é a palavra de Deus. Amém. Que é o Espírito Santo de Deus. Amém? E Daniel sabia se posicionar, sabia dialogar. Ele permaneceu na Babilônia nos 3 reinos, no reino de Nabucodonosor, no reino de Dario, o qual nós estamos abordando o contexto histórico de Daniel, e também no reino de Ciro. Nesses 3 reinos, Daniel foi honrado. Daniel foi tido como um homem abençoado, porque nós estamos falando que o mesmo aplicara no seu coração a viver o propósito de Deus, a ser santo, a ser puro, a ser incorruptível, mesmo em uma terra contaminada. Não difere da minha vida e da tua. Estamos no mundo. A Bíblia diz que este mundo jaz do maligno, mas nós estamos aprendendo com Daniel que é possível ser santo, que é possível permanecer incorruptível, mesmo neste mundo tenebroso de caos. Não é verdade, missionária Jaine? Glória a Deus. E Daniel vai nos apresentar outra característica extremamente importante, o caráter. E o caráter anda muito junto com a fé. Eu dizer que tenho caráter, que tenho fé, e não tenho caráter, não condiz. Então a fé anda muito junto com o caráter. Daniel tinha caráter. E qual era o caráter deste homem? Integridade, santidade, fidelidade ao seu Deus. Assim também como para com os reis, quando essa fidelidade não feria a sua fidelidade para com o Senhor. A prioridade de Daniel sempre foi agradar, viver pautado no propósito de Deus. Amém. Mesmo não estando mais em Judá, ele entendera que ele poderia permanecer adorando, sendo do seu Deus em qualquer que fosse o ambiente que Deus lhe permitiu estar. Amém? Glória a Deus. Tópico 1.2, o espírito de excelente de Daniel. A palavra nos afirma em Daniel capítulo 6, versos 4, que o espírito de excelência estava sobre a vida de Daniel. Sobre os outros estava o espírito de sabedoria. E nós admiramos muito quando nós lemos que Salomão ora a Deus e pede o espírito de sabedoria para que possa governar o reino de Israel e Deus Judá. E Salomão torna-se o homem mais sábio. Mas a Daniel Deus dá o espírito de excelência, que é mais do que o espírito de sabedoria. Tudo que Daniel fazia era de excelência. E essa excelência glorificava o nome do Senhor. Amém. Na ciência, ele era excelente. Na adoração ao Senhor, extremamente excelente. Daniel não usou da ciência para afrontar o nome do seu Deus. Pelo contrário, usava da ciência com excelência para glorificar o nome do Senhor. Estamos aprendendo muito com a fidelidade e com a integridade de Daniel. Aleluia, na presença de Deus. Amém? Deus. Tópico 1.3, o homem notável. Daniel era este homem notável porque ele se tornou um homem notável. Nós já estamos abordando porque o mesmo permaneceu sendo fiel a Deus. Veja que não foi Deus que disse: Daniel, você tem que ser fiel a mim. É claro que a palavra do Senhor nos adverte isso.
essa foi uma decisão de Daniel. Aplicar no seu coração a ser fiel foi uma decisão de Daniel. Não foi Deus que apareceu na visão e disse: Daniel, seja fiel a mim. Não, foi uma decisão de Daniel. Não se contaminar com as iguarias do rei, não foi Deus que disse para Daniel. Foi Daniel que aplicou no seu coração a ser fiel ao Senhor, não se alimentando com as iguarias do palácio, não se alimentando com o vinho e nem com os manjares que lhe foi proposto. Daniel se tornou um dos principais governadores das 120 províncias do Império da Babilônia. Havia 120 governadores nessas províncias e Daniel era um dos 3 nomeados para estar governando esses outros governadores. E o mesmo se tornou o principal governador dos sábios, porque sobre ele havia o espírito de excelência dado pelo Senhor 10 vezes mais. Se os outros eram sábios, se Sadraque, Mesaque e Abidnego eram sábios, Daniel tinha o espírito de excelência, que era 10 vezes mais sábio do que os outros. E os reis reconheciam essa sabedoria de Daniel, tanto que constantemente o convocava para estar na sua presença, porque sabia que quando Daniel falava, a palavra que liberava, que saía da sua boca, realmente provinha de um Deus vivo. E com essas características, Daniel glorificava o nome do Senhor. Então a sua postura, a sua integridade, a sua adoração, devoção ao Senhor, o seu propósito de orar a Deus 3 vezes ao dia, entrar no seu quarto, abrir a sua janela para a banda, para o lado de Jerusalém e adorar a Deus constantemente, levou Daniel a ser íntegro diante de Deus, a ter um espírito notável e ser reconhecido nos 3 reinos os quais ele permeou como um homem fiel ao Senhor. Amém? Vamos abordar o tópico 2, missionária Jaine? Então, o tópico 2 diz integridade em tempos de crise. É algo muito interessante e profundo. Nós estamos estudando sobre Daniel, mas quando a gente dá uma analisada realmente o que é uma integridade, eu entendo que essa integridade, primeiro, é a pessoa saber quem realmente ele é. É ele analisar primeiro quem realmente ele serve. E Daniel, ele nos traz isso assim, essa característica muito forte. Sim. Porque em primeiro momento ele já se analisa que ele serve a um Deus todo-poderoso, independente de qualquer circunstância que esteja à sua volta. Daniel não se permitia ser influenciado por nada. Por quê? Porque ele tinha conhecimento, ele tinha a graça de saber que ele servia a um Deus todo-poderoso, que nunca perdeu uma batalha e nunca ia perder. Independente da circunstância, se a maré estava a seu favor ou não, Daniel sabia quem ele era na presença de quem ele estava. E com isso, Daniel nos ensina que a integridade ela é um movimento, é algo sobrenatural. Porque, como a missionária Aldineck disse, Daniel era um rapaz importante. Ele saiu de todo um casulo que ele foi criado para ir para a batalha, para a guerra, sim, para poder ir guerrear. E aí você dá uma parada e uma analisada. Daniel foi separado do seu povo, sim, aonde ele tinha força física, onde ele tinha pessoas à sua volta que concordavam com a sua opinião. Daniel foi tirado do meio de um povo que ele era acostumado. Ele era acostumado com tudo que estava à sua circunstância. Mas olha o que foi designado a Daniel: ir para um outro lugar, conviver com outro tipo de pessoa, conviver com outro tipo de deuses. Agora, pensa,
A zona de conforto de Daniel foi toda mexida. Sim. Foi confrontado, literalmente. Confrontado. E em todas as áreas. Em todas as áreas. Mexeu com Daniel em área física. Sim. Mexeu com Daniel em área psicológica. Mexeu com Daniel em área financeira. Mexeu com Daniel em área espiritual. Que quando nós analisamos hoje, para nós, a história de Daniel, nós damos uma olhada e dizemos: nós estamos mesmo sendo íntegros? Nós estamos mesmo tendo fé? Como você que usou, muito profundo. Porque se eu tenho fé, eu tenho que ter caráter. Se eu não tenho caráter, eu não tenho fé. Isso é muito profundo. Porque nós encontramos situações que nós dizemos: eu tenho fé. Acontece algo, não tenho mais fé, já mexeu no caráter. Por quê? Porque já mudou a situação. Não, eu já vou ser levada pela onda que está sendo conduzida, a maré que está à minha volta. Mexeu no meu caráter, mexeu na minha estrutura, mudou a minha fé, mudou o meu Deus, mudou o meu posicionamento. E com Daniel não. Isso mais aqui à frente, no 2.2, nós temos o decreto de morte. Que o rei Nabucodonosor, quando ele teve o sonho, ele queria ter a revelação desse sonho. E todos os sábios da região foram chamados. Todos foram chamados para analisarem o sonho do rei. Sim. Ninguém soube decifrar. Eu acho isso magnífico. Eu acho extraordinário. É porque além de ter que decifrar, de dar revelação do sonho, tinha que saber o sonho também, porque o rei havia sonhado e havia esquecido. Extraordinário. Por que eu acho extraordinário? Porque os sábios ali naquele momento tinham uma posição aqui, às alturas. E Daniel não. E Daniel, quando ficou sabendo que todos os sábios morreriam, a sentença de morte, mexeu com o quê? Com o caráter. Mexe com o caráter, missionário. Sim. Porque ele automaticamente, se ele não fosse alguém que o caráter dele fosse em conjunto com a fé, ele diria: morram todos. Sim. Mas Daniel não. Daniel diz: o decreto é de morte. Eu tenho caráter e eu tenho fé. Então, se eu tenho fé e eu sei quem é que está comigo, olha a posição de Daniel. Se eu tenho fé e eu sei quem está comigo, eu vou me conectar com ele. Eu vou pedir ajuda a ele. E Daniel reúne alguns, bem próximo, e começa a buscar o Todo-Poderoso da fé dele. Eu acho isso assim de uma grandeza para nós cristãos. Uma grandeza assim especial. Sabe aquele momento de você olhar assim e saber: aos meus olhos físicos não tem nada à minha volta, mas aos meus olhos espirituais tem um exército comigo. Eu acredito que Daniel naquele momento pegou a fé dele. Ele disse: eu não vou ser abalado. Eu não vou deixar o meu caráter ser abalado. Não vou deixar a minha fé ser abalada. Não vou deixarem tocarem no meu Deus. E ele se posiciona a clamar, a pedir. E Deus dá a ele a revelação do sonho e a interpretação dele. O que Daniel faz? Olha o caráter. Ele chega diante do rei e ele apresenta o que ele trouxe. E ele chega lá na presença do rei e apresenta aquele desenrolar ali daquele sonho, não olhando para ele próprio, para a sua grandeza interior, porque ele não permitiu ser abalado. Ele olhou para todos que estavam à sua volta. Isso com Daniel nós juntamos aqui a integridade. Em saber que
eu sou íntegro em qualquer situação, não para me promover, mas para fazer o que o meu Senhor me ordenar sobre a terra. Amém. E com isso, todos os sábios foram livres. Viveram a grandiosidade do derramado Todo-Poderoso ali com a bênção. E o outro tópico 2.3 nos fala sobre a inveja. A inveja moveu Caim a cometer o primeiro assassinato. Nós podemos levar esse assassinato tanto em ordens físicas como também em ordens espirituais. Quantos estão matando os outros pela inveja? E aqui eu aprendo muito, missionária Aldinéia. Porque quando eu tenho inveja de alguém, é porque eu não ocupo aquilo ao qual eu fui chamado. Como aqui nós estamos falando com a base cristã, então quer dizer, se eu não estou ocupando o meu chamado, eu não estou feliz. Se eu não estou feliz, eu não vou querer que quem esteja à minha volta vai estar feliz. Porque eu não tenho coragem de ocupar aquilo ao qual foi a mim designado. Ou, por exemplo, eu acho lindo o louvor. Sou apaixonada em quem louva. Acho magnífico quem sabe tocar os instrumentos. Eu, por exemplo, já tentei aprender a tocar os instrumentos. Não consegui. Agora, eu vou ter inveja de quem toca os instrumentos? De quem louva? Eu não consigo aprender nenhum refrão do hino da harpa cristã. Eu tenho essa dificuldade. Agora, vem falar comigo sobre o meu dom. Eu aprendo tudo. Tudo que está à minha volta eu consigo detectar, eu consigo aprender. Por quê? Porque eu estou exercendo o meu chamado. Me traz satisfação o meu chamado. Me traz alegria o meu chamado. Me traz prazer o meu chamado. Por quê? Porque eu estou posicionada no lugar que Deus quer. Quando eu estou fora do lugar que Deus quer, eu não vou estar bem. Se eu já não vou estar bem, eu vou estar abrindo uma legalidade para que o mundo espiritual me atinja. E se ele me atingir em ordem física, eu serei também atingido em ordem espiritual. E aí vai entrar um espírito imundo. E entrando esse espírito imundo sobre o meu corpo, eu vou ficar doente. E a inveja vai me matar, vai roer os meus ossos. Sim. Porque a Bíblia diz isso. Que a inveja vai destruir os meus ossos. Apodrece, né? Apodrece os ossos. Provérbios não diz isso. Provérbios vem falando isso. Então, se apodrece a mim mesmo em ordem física, imagina em ordem espiritual. Vai me causar uma grande perca. Com certeza. Uma grande destruição. Mas com isso, eu quero chamar a sua atenção aqui nesse tópico. Inveja. Por que eu tenho ela? Porque eu não tenho alegria de ser quem eu sou. Porque quando eu entendo quem eu sou, para que eu fui chamada e a quem eu sirvo, eu vou olhar para os meus irmãos que estão em companhia para somar comigo e vou dizer, o meu ministério, a minha pessoa é diferente da missionária Aldinéia. Mas nós duas juntas podemos somar. Eu aprendo com a missionária Aldinéia, a missionária Aldinéia aprende comigo. Foi para isso que nós fomos chamados. Sim. Por isso que a Bíblia vem dizer, não ande nunca só. Ande de 2 em 2. Sim. E ande de 2 em 2 não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ligados. Por quê? Porque eu com os meus dons somarei com a missionária Aldinéia com os dons dela. E assim é vice-versa. Glória a Deus.
E com isso, nós não teremos inveja um dos outros, porque nós estaremos conectados, que juntas nós poderemos fazer uma somatória e alcançar outras vidas. O nome do Senhor ser glorificado. E o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Muito forte. Glória a Daniel Deus. nos mostra isso de uma grandeza. Verdade. Perceba, missionária Jaine, que Ananias, Amazias e Azarias, de forma alguma eles sentiram inveja entre si, né? E que da mesma forma não acontecera com Daniel. Houve essa conexão dos três com o profeta Daniel e o nome do Senhor foi glorificado nas terras da Babilônia, mesmo ele estando exilado, como nós já falamos. Ou seja, estamos aqui nesta terra para sermos o corpo de Cristo Jesus, andarmos em comunhão um com os outros e o nome do Senhor nosso Deus ser exaltado e glorificado nas nossas vidas. Eu lembrei aqui a passagem de José, missionário Aldinéia, quando ele estava na cadeia, ali preso. Sim. Mas José não foi um prisioneiro. Ele era livre. Ele era livre. E espiritualmente ele estava livre. A única coisa que estava presa era o corpo. O corpo. Ele estava Silas. livre. E isso eu já ia aqui te lembrar. Paulo e Silas estavam na prisão. De ordem física. Mas estava, Espírito Santo, mas estava livre de ordem espiritual. Amém. Oh, meu Deus. Quantos a Bíblia vai nos relatar isso? Que estavam presos fisicamente, mas livres espiritualmente. Glória a Deus. E hoje estamos vivendo em momentos difíceis, estamos livres fisicamente e presos espiritualmente, em cativeiros. E o Senhor nos chama para viver liberdade. E o Senhor nos chamando constantemente, saiam para fora. Amém. Glória a Deus. Deus é que poderoso. lição tremenda, né, missionária Jaine? Coisa linda. Estamos sentindo a presença de Deus neste lugar. No tópico 3, vem nos falar a respeito do perigo da vaidade. O que acontecera? Daniel não tinha vaidade, não tinha soberba, não tinha inveja no seu coração. Mas os príncipes que cercavam Daniel, que estavam no reino, esses sim, eram corrompidos pelos sentimentos malignos da inveja, da vaidade. E esses mesmos chegaram diante do rei Dario e lhe propôs um decreto para que o rei assinasse e selasse com o seu anel. E qual era esse decreto? Que durante 30 dias todos os homens, ou seja, todos os habitantes da nação da Babilônia viessem a prostrar diante do rei e a fazer petição somente para ele. E por que desse decreto? Porque esses homens queriam, na verdade, pegar Daniel, que era um homem íntegro, que havia se tornado notável, extremamente bem sucedido nas terras da Babilônia. Agora, esses 120 príncipes da província, mas os outros sábios vieram com esse intuito de pegar Daniel, de levantar um decreto diante do rei, que o rei assinasse e selasse, mas com o propósito de quê? De pegar a Daniel na sua fidelidade, ou seja, de mexer na estrutura espiritual de Daniel, porque Daniel tinha a prática diária de adorar, de orar ao seu Deus 3 vezes ao dia. Para o rei era algo muito comum ser tratado como um senhor, como Deus, mas para Daniel, o qual tinha aprendido com as escrituras, com a palavra de Deus, que deveria adorar somente o seu Senhor, Daniel então não muda os seus critérios, não muda a sua adoração, não muda os seus hábitos, mesmo diante do decreto do rei Dario. Ou seja, a vaidade entrou no coração do rei por intermédio daqueles outros príncipes, a ponto dele achar aquela proposta muito interessante. Nesse momento nem pensar em Daniel, mas pensou somente em si mesmo e propôs no seu coração esse decreto, o qual nós vamos ver que vai levar Daniel
à cova dos leões, mas mesmo diante dessa situação, não negara a sua fidelidade e a sua conduta de retidão na presença do Senhor, seu Deus. Tópico 3.1 nos afirma a respeito da fé em meios invejosos. Nós estamos falando de um homem que não deixou ser corrompido e que, mesmo diante de um contexto de inveja, de um contexto de vaidade, permanece sendo íntegro ao Senhor, seu Deus. Aborda o tópico 3.2, missionária Jaine. Daniel e a sua intimidade com Deus. O que eu acho assim, nesse tópico aqui, que Daniel, ele tinha uma intimidade diária. Sim. Constante. Não era assim, hoje eu vou precisar de uma revelação, corro. Não, amanhã eu vou precisar de uma outra revelação de sonho, corro para me prostrar. Não. Daniel era constante, diário. Em momento nenhum, a gente vê algum texto de Daniel dizer que ele saiu fora dessa conexão. O tempo todo conectado. Então, quando a gente está o tempo todo conectado, a gente sente isso no caminhar, no falar, no agir, nas atitudes, no caráter, em todas as personalidades. A gente vai sentindo isso no decorrer da nossa caminhada, porque conectado. E Daniel faz essa conexão assim, com sinceridade. Amém. Com muita sinceridade. E eu acho isso assim, muito tremendo em Daniel. A integridade dele e a sinceridade dele para ter a intimidade dele para com Deus. Lindo. 3.3, companhia divina na hora da crise. Deus esteve com Daniel em todos os momentos, mas na hora da crise, o salmista Davi chega a nos afirmar isso no Salmo 46, que o Senhor é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia. Deus é socorro, mas no dia da angústia, ele se apresenta com socorro mais afinco ainda. E Deus se apresentou com Daniel na cova dos leões, quando ele não aceitou o decreto do rei, permaneceu adorando o seu Deus 3 vezes ao dia, como a missionária Jaine muito bem abordou, nessa constância, nessa integridade de adoração a Deus. E por essa integridade, o mesmo foram lançado na cova dos leões, porque não fizeram a petição para o rei Dário, mas para o Senhor, seu Deus Todo-Poderoso. Amém. Devido a essa integridade, é lançado na cova dos leões, mesmo o rei com pesar. Nós estamos vendo um rei que é pagão, um rei ímpio que fica a noite inteira, missionária Jaine, sem dormir, que não aceita naquela noite ouvir hinos, que não aceita se alegrar porque o seu espírito estava constrangido, entristecido, porque ele havia assinado um decreto e esse decreto levou o homem mais notável, o homem mais admirável, o homem íntegro, fiel, à cova dos leões. E ele teve que ver Daniel sendo enviado para a cova dos leões, porque ele assinou esse decreto e não poderia revogar. Nem ele mesmo, sendo rei, poderia mais revogar depois de ter dito o sim para aquela sentença. No entanto, ele disse para Daniel que o Deus de Daniel, a quem Daniel continuamente servia, poderia livrar. Pela manhã, o rei vai cedo na cova dos leões e chama por Daniel, ainda entristecido, pensando que Daniel estava morto. Mas quando ele chega na cova e chama Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrou? Daniel vai dizer sim, ó rei. O meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, adoro, permaneci fiel. Agora eu estou parafraseando. Mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Deus deu escape a Daniel. Não o livrou da cova, mas o livrou na cova. Foi com Daniel na cova dos leões, porque o mesmo
permanecera sendo fiel ao Senhor. Daniel vai nos afirmar, dizendo: foi encontrado em minha inocência. Ou seja, eu não pequei nem contra o meu Senhor que é rei, nem contra ti, ó rei. Ou seja, a inocência, a integridade, a justiça em mim. Amém? E Daniel saíra da cova dos leões e o nome do Senhor foi vivificado. Os mesmos que levantou essa sentença foi jogado, assim como a sua família, na cova dos leões. Na mesma cova a qual lançaram Daniel, quando foi tirado, esses 120 príncipes das províncias também, assim como os magos, foram lançados na cova do leão. E a palavra nos afirma que antes dos mesmos e dos seus familiares chegar no fundo da cova, foram mortos, estraçalhados pelos leões. Ou seja, não é porque os leões estavam sem apetite, não. É porque Deus fechou a boca dos leões, como Daniel afirmara. Mandou seu anjo e fechou a boca dos leões, mas para os ímpios, para os invejosos, para os impuros, antes mesmo de chegar no fundo da cova, foram estraçalhados e mortos pelos leões. Estamos aprendendo com Daniel que vale a pena ser fiel, que vale a pena ser íntegro, em especial no momento de crise, porque Deus é fiel para dar escape, para dar livramento e para nos dar vitória. Conclusão, missionário? Eu aprendi muito nessa lição e fecho essa lição com a certeza que mesmo que a maré não esteja a seu favor, e mesmo que você ache que esteja perdendo, permaneça fiel, permaneça íntegro, porque a hora de Deus chega para te livrar, te abençoar e te honrar. Só posicione em Deus e exerça aquilo a qual Ele tem delegado à sua pessoa, que você verás a glória do Senhor sobre a tua vida. Amém. Aprendo com Daniel que ele venceu não com armas carnais, mas com armas espirituais em Deus. Que tenhamos essa mesma postura e que lutamos não com armas humanas, mas com armas da parte do Senhor, as quais nos dará vitória de ordem física e de ordem espiritual. Amém. E o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas. Amém? Gratidão, missionária Jaine. Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui com você. Amém. Vamos orar para encerrar? Senhor, nosso Deus e Pai, te glorificamos pela vitória da Tua palavra liberada e ministrada aos nossos corações. Pelos mistérios que não foi revelado a reis e nem rainhas, mas o Senhor está entregando aos Teus neste momento, como afirma a Tua palavra. Glorificado seja o Senhor para todos sempre. Bendito seja o nome de Jesus. Te rendemos graça por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, dá o seu like. Deus muito abençoe a sua vida. No nome de Jesus.